Abra sua Bíblia no livro de Jeremias. Nessa madrugada o Senhor profeta Jeremias, o capítulo é de número 13. Vamos fazer a leitura de alguns versículos. Capítulo de número 13, a partir do versículo 1. Vamos do 1 até o 11. Capítulo 13, profeta Jeremias, versículo 1. Obrigado, Deus abençoe, irmãos. Vou pedir para a Tainá fazer a leitura. Todos encontraram? Amém? Se você não encontrou e não tiver de posse, quiser acompanhar conosco, você de casa, eu te convido a você estar com a sua Bíblia também, para que você possa, juntamente conosco, ler a palavra, porque o Senhor tem algo especial para nós essa manhã. Pode fazer a leitura, Tainá. Assim me disse o Senhor: vá, compre um cinto de linho. Ele falou o quê? Vá, compre um cinto de linho e coloque-o em volta da cintura. Não o molhe antes disso. Comprei o cinto, segundo a palavra do Senhor, e o pus em volta da cintura. Então, pela segunda vez, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: pegue o cinto que você comprou e que está em volta da sua cintura, vá até o rio Eufrates e esconda-o ali na fenda de uma rocha. Fui e escondi o cinto junto ao rio Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Passados muitos dias, o Senhor me disse: levante-se, vá até o rio Eufrates e pegue o cinto que eu lhe ordenei que escondesse ali. Fui até o rio Eufrates, cavei e tirei o cinto do lugar onde o havia escondido. E eis que o cinto tinha apodrecido e não prestava para nada. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: assim diz o Senhor: deste modo farei também apodrecer o orgulho de Judá e o grande orgulho de Jerusalém. Este povo mau que se recusa a ouvir as minhas palavras, que anda segundo a dureza do seu coração e segue outros deuses para os servir e adorar, será tal como este cinto, que não presta para nada. Porque assim como o cinto se apega à cintura de um homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para que me fossem por povo, nome, louvor e glória, mas eles não quiseram ouvir. Amém. Somente até aí, feche seus olhos, mas não a sua Bíblia, meu Pai. Continuamos na sua presença, Senhor, Pai amado, e entregando este culto a Ti. Mas no momento que nós poderíamos entregar de adoração, nós Te entregamos. E entregamos através de louvor, através da nossa oferta. Pai amado, aplaudimos o Seu nome, Senhor. Mas agora, Senhor, o nosso louvor será entregue dando a atenção devida à Sua palavra. Espírito Santo, tenha liberdade de atuar, ó Pai, aqui na nave da igreja. Alcance os lares que conosco estão, ó Pai amado, e todos quanto irão ter contato, ó Pai, com este momento, que o Senhor, através dessa palavra, venha produzir em nós aquilo que o Senhor tem propósito que ela realize, Deus. Por isso, ó Pai amado, nós repreendemos em nome de Jesus tudo que venha tentar atrapalhar, ó Pai, o Teu agir neste momento. Os comichões dos ouvidos nós, ó Pai amado, retiramos agora em nome de Jesus. No poder, ó Deus amado, do Teu nome, nós repreendemos, ó Pai, tudo que venha tentar atrapalhar, ó Pai, o Teu agir, ó Senhor, mas que somente a Tua presença, através da Tua palavra, tenha a liberdade de atuar na nave da igreja, onde a nossa voz for alcançada, Senhor, em cada casa que conosco está neste momento, ó Pai. Pai, mas nós Te pedimos que o Senhor venha trabalhar, fazendo a Tua vontade e conforme o Teu querer, é que nós oramos e Te pedimos em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém. Tome seu assento. Se você sentir vontade de glorificar a Deus, glorifique.
Se você sentir vontade de ir ao banheiro, se só for o necessário, se der para segurar, segure. Se você quiser tomar uma água e tiver difícil sair do seu lugar, acene que um diácono vai pegar, vai te servir. Mas que você possa aproveitar esses minutos que nós estaremos meditando na palavra do Senhor. Jeremias é o profeta que nós conhecemos como o profeta chorão. Por que chorão? Porque ele foi o homem que foi levantado durante seus 40 anos que ele exerceu a sua função. Foi frustrante porque ele apregoou, mas o povo ouvia, mas não respondia ou não obedecia. E é importante nós ouvirmos a palavra do Senhor. Mas nesses últimos dias, até meditando ali em Apocalipse, eu tenho sempre reforçado, eu vou continuar repetindo, porque se o Senhor coloca em nosso coração para repetir, porque tem algum par de ouvido que ainda necessita entender isso. Quando em Apocalipse fala que eis que eu estou à porta e bato, e a voz diz, a palavra diz o quê? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, porque ouvir a voz do Senhor é bom, mas só ouvir não vai resolver, irmãos. Por isso que a Bíblia fala, nós não podemos ser somente ouvintes, mas principalmente temos que ser praticantes. Por isso que ele fala, se ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E Jeremias viveu esse período que não foi confortável, como eu disse. Mas só que aqui nessa passagem, Deus trabalha através desse homem de uma maneira figurada. E ele fala desse cinto. E quantos ensinamentos o cinto já trouxe? Talvez para a atualidade eles não vão entender isso. Mas alguém que é jovem como eu, mas um pouco mais de experiência, vai entender que o cinto já ensinou tanto, irmãos. Quem nunca já foi advertido com uma palavra dizendo, se você fazer, tinha o que na mão? E porque tinha um cinto, você vigiava para não fazer. Então o cinto trouxe alguns ensinamentos sem ser usado. Às vezes eu falo assim, olha aqui o que eu vou tirar, só de pegar no cos da calça as crianças já. Hoje em dia, você fala que vai tirar o cinto, eu falo, pode tirar. Mas outrora não era assim. Então o cinto trouxe muitos ensinamentos. E hoje o cinto trará um ensinamento para nós, como trouxe também para aquele povo. Porque o Senhor, Deus fala assim para Jeremias, fala, vai e compre. Então se ele falou, vai e compre, então não é de qualquer maneira, você tem que conquistar. E você vai comprar. E vai comprar o que? Um cinto. Mas não é qualquer cinto. Compre um cinto de linho. Por que um cinto de linho? Porque é algo de valor. Porque o linho fazia parte da vestimenta do sacerdote. Porque o linho, quando era usado, mostrava, ou então representava, ou quem via, entendia que ali tinha alguma importância. Então ele falou, compre o linho, um cinto de linho, e faz o seguinte, compre e faça o que? Use. De que maneira? Coloque em sua cintura. E vá, por quê? Porque eu quero que você vive, que as pessoas contemplem o que eu vou fazer através da sua vida, o que eu faço através da sua vida. Então Jeremias foi e colocou. Só que ele falou que depois de um tempo, Deus fala, agora volta lá para o rio Eufrates, e na fenda de uma penha, coloque esse cinto. Então Deus falou para Jeremias, tire o cinto do seu corpo e coloque ele em um ambiente que ele não foi criado para ficar. Depois a Bíblia fala que Jeremias retorna para a sua cidade. Depois de muito tempo, o Senhor fala, volta lá, Jeremias. E quando Jeremias volta, ele encontra o cinto, sim ou não? Mas ele encontra da mesma maneira? Mas por que o cinto não estava da mesma maneira? Mas por que ele apodreceu? Porque estava guardado? Porque ele foi guardado em um lugar que não foi um ambiente para ele estar. Porque o cinto não foi criado para ficar guardado na penha. O cinto foi criado para ser usado.
Ser usado é ter contato quase com a pele, é estar próximo, é estar se envolvendo. Só que o cinto, quando ele foi colocado na penha, ele foi retirado. Só para você entender onde nós vamos chegar. Ultimamente, o cinto já não tem mais a mesma utilização. Porque eu já vi, talvez você já viu também, alguns jovens, principalmente, com a calça quase caindo. Uns até caem e mostra a sua cueca, porque é moda, né? Então eu tenho que mostrar a cueca e mostrar a marca. Mostra algo que é íntimo, porque a cueca é algo íntimo. Só que aí, porque a moda anda. Aí você que olha de longe fala, mas tá vendo? Se colocasse um cinto, a calça não caía. Se colocasse o cinto, a bermuda não estaria caída. Só que nem sempre é assim. Porque quantas vezes eu fui reparar e a pessoa que estava com a calça caída, ela tinha o quê? O cinto. Mas o cinto estava, mas não estava fazendo a sua função. E quando o cinto está sem fazer a função, ele não cobre aquilo que ele deveria cobrir. Vamos começar a aplicar? Esse cinto estava representando a relação que o povo estava tendo com Deus. Quando Deus falou, você vai ver que depois lá no versículo de número 9, ele começa a falar. Assim diz Deus, deste modo farei também com apodrecer o orgulho de Judá. Vai apodrecer o orgulho é sentimento, sim ou não? E esse é uma das maiores, porque sentimento ele pertence ao nosso espírito ou à nossa alma? Sentimento está ligado ao nosso espírito ou à nossa alma, irmãos? Então nós temos que lutar tudo com aquilo que envolve a nossa alma. E hoje a igreja é assim. Muitas vezes nós olhamos, tem nome de crente, tem cinto, se veste como crente, até tem cinto. Só que se o cinto só está para decoração, ele não protege da maneira. Por isso que hoje você está vendo escândalo acontecendo. Por isso que intimidade que era para ser resolvida dentro da igreja é exposta na rede social. Por quê? Porque o cinto está no corpo, mas não está fazendo a função. E por que não está fazendo a função? Porque quem está usando, não está usando com intimidade com ele, está usando porque tem orgulho de usar. Coloca a Bíblia na mão porque fala, eu tenho orgulho porque eu sou crente. Porque eu sou crente que oro. Porque eu sou crente que subo o monte. Porque eu sou crente que faço. Porque eu sou crente que dou oferta. E se você quer saber, a minha oferta é a maior que tem lá. A maior entrada é a minha oferta. Então aí eu sou orgulhoso, porque eu dou oferta alta, porque eu subo no monte, faço oração. Você nem no monte vai. Eu fico 3 horas de joelho, você não passa meia hora. Mas se o cinto não estiver ligado no corpo, ele só é um ornamento. E como que eu sei que o cinto está ligado, não está tendo relação com o corpo? Quando tem orgulho, quando tem meu sentimento acima da vontade do Senhor, quando eu não faço mais o que Deus falou para eu fazer, eu estou vivendo com o cinto, mas vivo dirigido pelo meu orgulho. Orgulho porque falaram de mim, orgulho porque fizeram contra mim. Como Deus bateu em mim nessa noite. A noite inteira, uma bagunça nessa rua. Misericórdia, irmão. Uma noite inteira, os jovens subindo e descendo. De manhã, quando nós acordamos, estava abrindo aqui a igreja, aquele já estava limpando, estava descendo um monte de jovem. E ela falou, aquele ali é fulano de tal. Aquele ali, às vezes, não consegue nem chegar em casa, né? 19 anos. Fica caído na rua. Sabe o que acontece com a gente? Reclama. Tá fechando a rua, tá vendo? Sai da frente, está me atrapalhando. Reclama porque você não consegue dormir. Mas qual foi a noite que você orou para que Deus visite aquele jovem? Porque aquele jovem tem mãe, aquele jovem tem pai. E o pai e a mãe muitas vezes estão chorando porque o jovem está distante da mão, não alcança mais. Agora você não se incomoda. Você se incomoda quando incomoda você. Porque se não incomoda você, está tudo bem. Agora se atrapalha o trânsito, você reclama. Você acorda de madrugada reclamando, mas não põe o joelho no chão para pedir misericórdia. Põe o joelho no chão pedindo justiça. Qual o sentimento que está reinando sobre a minha vida? Foi isso que Deus levantou Jeremias para falar com o povo.
Está vendo esse cinto? Está podre. Está podre porque não foi usado da maneira que deveria ser usado. Não estava no ambiente que ele foi criado para estar. Porque eu e você fomos salvos. Não fomos salvos para ser mais um crente sobre essa terra. Fomos salvos para ter relação com o corpo. Porque o crente que não tem relação com o corpo só é ornamento. Porque o corpo tem cabeça. E a cabeça só reconhece aquilo que tem relação com ela. Você não entende que quando você deixa de se relacionar com o corpo, você está deixando de se relacionar com a cabeça. Não, eu não. Eu com Deus tenho intimidade. Tem? Será? Quem está te dirigindo? Sabe o que eu lembro, Valério? De Sansão. Quem conhece a história de Sansão? Todos conhecem? Sansão foi o quê? Nazireu de Deus. Sansão tinha uma promessa, nasceu com o propósito do ventre da sua mãe. Deus já falou, esse tem propósito, assim como ele fez com Jeremias, do ventre da sua mãe. Desde o ventre da sua mãe eu já te escolhi, Jeremias, e estabeleci você como profeta. Ei, e profeta não é para falar, olha, tem chave. Profeta é para falar que você não vai se agradar, porque o compromisso do profeta tem que ser com a palavra. E às vezes nós somos covardes, porque não expressamos aquilo que deveríamos expressar. Jeremias sofreu porque ele falou o que deveria falar, mas o povo ouviu, mas não atendeu. Sansão foi assim. Sansão é nazireu. Nazireu é separado. Quem é separado vive nesse mundo, mas não se relaciona com esse mundo. Sansão não podia tocar no seu cabelo. Sansão não podia ter toque em bebida forte. Sansão tinha que ser separado. Viver separado é estar no mundo, mas não ser envolto com o sistema do mundo. Sansão é não se conformar com este mundo. Esse mundo pode ser, pastor, mas isso aí era antigamente. Hoje a igreja está assim, é cada um por si. Tudo bem, é cada um por si, mas você não pode se conformar com isso. O problema não é com o que está acontecendo, é o que você está aceitando. Se você não se permitir, Deus não vai fazer o que tem para fazer na minha e na sua vida. Sansão era assim, ele cresceu, e quando ele cresceu, o que Deus tinha com ele se manifestou. E como que a glória do Senhor manifestava na vida de Sansão? Era através de que maneira? Era através de que maneira? Da sua força. Então ele era bombadão. Ele era, como chama aquele desenho? Ele era o John Bravo. Bombadão, que todo mundo vê de longe? Não. Sansão é o Anatoly, acho. Aquele russo. Anatoly. Quem já ouviu falar do Anatoly? Anatoly, ele se veste de faxineiro. Anatoly tem uma barba assim, ele coloca. O Anatoly, quem vê o Anatoly, é tipo como vê o Jonas assim, não vê, porque o Anatoly não tem essa saliência que eu tenho, né? Mas é assim, só que o Anatoly, ele chega nas academias e pega aqueles caras bombadão. Aqueles caras que o braço nem fecha. Como chama? Eu nem sei como chama. Esse tipo, mas bodybuilder, né? Então ele pega, ele encontra os bodybuilder. E tá lá. Aí ele fica assim, aí ele fala, e começa a falar. E ele fica fazendo brincadeira, né? Eles põem aquele negócio na mão para levantar. Os caras levantam com as duas mãos fazendo o maior esforço. E solta. O Anatoly começa a brincar, não sei o que, ele pega assim, ele vai brincando, ele vai. Você não percebe o que ele está fazendo? Enquanto ele está brincando, ele está passeando com a mão, encontrando o ponto certo. Porque mesmo ele sendo forte, se ele não estiver no ponto certo, ele não consegue levantar o peso. Mas porque ele é experiente e porque ele tem relacionamento com aquilo que ele pratica, ele sabe onde o ponto que ele tem que pegar. Então ele está brincando e ninguém dá nada, mas a hora que ele encontra o ponto certo, aquilo que os outros pensou que com as duas mãos não levantaram, ele levanta com uma. As pessoas ficam, meu Deus. Eu vejo Sansão assim, André. Não era bombadão, mas quando o Espírito do Senhor vinha sobre ele, uma força extraordinária, a ponto de ele tirar um portão de um lugar e andar quilômetros com ele nas costas. Com a queixada ele matar mais de 1000. Só que Sansão não vigiou. Sansão foi separado, mas ele não quis viver separado. Sansão não ficou satisfeito com aquilo que ele tinha no seu meio. Sansão começou a olhar
para as coisas que estavam fora daquilo que Deus falou, porque Deus falou: olha, eu quero você envolto na congregação. Você faz parte de um povo escolhido. Judá fazia parte de uma tribo escolhida. Você é alguém que eu separei. Só que Sansão começou a olhar, e quando ele olhou, ele teve desejo. Ele teve desejo, é sensação de espírito ou de alma? Nós temos que vigiar com a nossa alma. Ele sentiu o desejo, ele falou: pai, olha, eu encontrei uma menina aí, mas de onde que ela é? Ah, de uma outra região. Não, filho, aqui dentro tem. Não tem. Aqui só tem coisa ruim, aqui só tem falsidade, aqui só tem mentira, aqui não valoriza, aqui é assim, então eu vou para fora. Aí ele foi para fora e ele começou a se relacionar. Ele começou a desobedecer, sim ou não? Mas e a força dele? Continuou. Esse é o maior problema, irmãos, porque a força permaneceu, mas Sansão já estava usando o cinto só como adorno. O cinto já não estava mais segurando o que deveria segurar, porque o relacionamento com o corpo já não era mais o mesmo. Sansão começou a andar por caminhos que ele não deveria andar. Sansão, ele começou a querer ver o que já fazia parte do seu passado. Ei, se o seu passado é presente, no seu presente, significa que você tem que tomar cuidado, porque a sua alma está reinando. Porque o seu passado, ele pode ficar como cicatriz, não como ferida. Sabe como você fala assim: eu não posso fazer porque eu já sofri e eu não vou sofrer de novo. É passado que ainda é ferida aberta. Porque se fosse cicatrizada, você continuaria fazendo. Porque o que você faz, você não faz para um e você faz para Deus. Mas você deixa de fazer o que Deus falou para você fazer. Você tem certeza que Deus te escolheu para isso, mas você já não é mais o mesmo. Por que você não é mais o mesmo? Porque você não foi valorizado como deveria. Usurparam daquilo que você. Mas não interessa, você fez para quem? E o Senhor hoje estava falando: eu não quero mais você como um adorno, eu quero você tendo um relacionamento de novo com o corpo. Porque senão nós corremos o risco de, assim como Sansão, ele continuou pecando. Ele olhou onde não deveria, ele teve desejo do que não deveria, ele tocou onde não podia, porque quando ele saiu do caminho, ele passou por onde tinha um leão que ele havia matado, fazia parte do seu passado. Mas como ele estava no caminho que ele não deveria estar, ele deu brecha para ver o que ele não deveria ver. E quando ele viu que ele não deveria ver, ele sentiu curiosidade de chegar perto. Cuidado, a curiosidade é uma sensação da alma ou do espírito. A alma ou o espírito desperta curiosidade. Então cuidado, nós temos que lutar contra a nossa alma. Vou ser bem didático para você entender qual a nossa luta. O inimigo é furioso, é terrível, mas ele só faz alimentar aquilo que você tem vontade. São as nossas concupiscências que nos afastam de Deus, porque ela nos leva a pecar. O inimigo não é tão forte como nós pensamos, por mais que ele tenha poder, porque maior é aquele que está em nós. Só que quando nós nos deixamos levar por aquilo que nós permitimos que ele nos conduza, aí desperta um desejo. Aí não é o inimigo, é a sua alma que fica gritando, querendo ver. Sansão quis ver o que não deveria ver. Quando ele viu, estava morto o leão, sim ou não? Mas o que tinha no leão? Tinha mel. O inimigo faz isso. Ele quer te levar para o seu passado que já está morto, e ele coloca mel, porque dá prazer. Só que o maior problema não foi só que Sansão vê, ele tocou, ele não deveria tocar em nada morto. Então ele desobedeceu, saindo do caminho, desobedeceu se relacionando com quem não pertencia à sua tribo, desobedeceu tocando onde não deveria tocar. Ele não somente tocou, mas ele levou até a sua. O relacionamento não ficou somente no externo, ele levou para dentro de si. E quando leva para dentro de si, nós estamos alimentando um ser que deveria estar morto. Só que o maior perigo não é isso, porque Sansão não se contenta só com isso. Ele pega o mel que estava no defunto e faz o quê? Leva para os outros. Cuidado, irmão. Leva para os outros ou não leva? Seu pai come do mel ou não come? A mãe comeu do mel ou não comeu? Eles sabiam de onde vinha o mel? Cuidado, porque às vezes você está alimentando outras pessoas e levando pessoas a se alimentar de coisas que não deveria. O sangue vai ser cobrado da sua vida. Cuidado. Cuidado. De casa, vou falar, cuidado. Cuidado para tocar onde você não deve.
Cuidado para se relacionar com o que você não deve. Cuidado para colocar para dentro o que não deveria nem ser tocado no externo. Cuidado para não compartilhar aquilo que você está se alimentando. Porque além de se alimentar, ele compartilhou. Cuidado. A força de Sansão ainda estava com ele, sim ou não? Mas ele já estava pecando, já estava levando os outros a pecar, mas a força continuava. Cuidado, irmãos. Porque às vezes fala, olha, mas ainda continua. Cuidado, porque não é o que eu faço, é quem eu sou. É quem eu sou, porque quem eu sou vai mostrar o que eu faço. E se eu faço, não diz relacionamento aquilo que o Deus ensina através da Bíblia, cuidado. Não siga o que eu falo, porque é o pastor que está dizendo. Siga o que eu falo, se o que eu falo você encontra está na Bíblia. Se está fora da Bíblia, afasta aquilo que eu falo. Se eu estou fazendo e você não vê em concordância a Bíblia, afasta do meu exemplo. Mas às vezes porque eu gosto, eu me relaciono. E os pais nem quiseram saber de onde veio, porque era gostoso. Cuidado, porque nem tudo que é gostoso vem do Senhor. Nós sabemos que o fim foi trágico de Sansão. A primeira coisa que ele perdeu não foi o cabelo, foi a comunhão com Deus. Porque quando ele pensou que ainda tinha força, já não tinha. O cabelo já havia sido cortado, mas a comunhão já tinha sido quebrada, porque o adorno, o cinto só estava servindo como adorno, não era mais assim. Saul, quem conhece a história de Saul? Saul foi da mesma maneira. Deus queria rei para o povo? Não, Deus não queria, porque Deus já tinha estabelecido: tu és meu e eu sou de vocês. Deus já tinha se estabelecido, só que o povo teve desejo. Então se teve Deus permitiu. E quando Saul foi escolhido, olha só que coisa, o início foi muito bom do reinado de Saul, irmãos. Ele fez o que agradava ao Senhor. Mas a questão não é a maneira como que eu inicio, é a maneira como estou terminando. Porque tem muita gente que começou muito bem, mas no meio do caminho se perdeu e até agora está perdido. Nos Gideões desse ano, a pastora Helena trouxe uma palavra maravilhosa. A palavra que confrontou todo mundo, e não foi uma palavra de profecia, foi uma palavra de repreensão, porque ela falou do rei Josias. O rei Josias que quando começou a colocar todo mundo para andar certo, um dos homens lá encontrou o livro que havia sido perdido. O povo estava vivendo, mas não tinha mais o livro da lei. O povo estava vivendo, mas não era mais regido pela lei. Por quê? Porque o povo se deixou se levar pelas coisas do ambiente que eles viviam. A lei ficou esquecida de tal ponto que ela foi escondida, não, mas ela foi deixada dentro da parede, irmãos. Dentro da parede. Sabe de onde? Do templo. A lei que todo mundo procurava e não achava onde estava a lei, ela estava onde? No templo. Cuidado, porque muitas vezes nós estamos no templo, mas não estamos tendo um relacionamento com o dono do templo. Estamos no templo, mas estamos distante do livro. O livro estava cravado na parede. E hoje o que não falta é templos luxuosos. E glória a Deus por isso. Eu prefiro ver uma igreja luxuosa do que ver um baile luxuoso. Eu prefiro. Mas nós temos que tomar cuidado, porque não é só as paredes. E às vezes o livro, a palavra estão sendo deixada nesses adornos e não tem sido mais a relação que deveria ter. Nos Gideões, Deus confrontou toda aquela multidão de pastores ali atrás, falando que estava andando longe da palavra. Tinha horário para tudo no culto, e o que sobrava era a palavra. Quanto tempo tem o seu dia, irmãos? Quanto tempo você dedica à palavra? Não responda para mim, é para você. Quanto tempo você está dedicando à palavra? Porque é para eu me confrontar, é para eu me examinar. Porque talvez eu possa olhar os outros e falar: tá vendo, o cinto não está mais segurando, por isso que está mostrando a vergonha. Cuidado, porque você olhando para dos outros, você não está percebendo que a sua calça está caindo também. Porque o cinto tem que estar ajustado.
E quando o cinto está ajustado, ele se ajusta onde? Na roupa ou no corpo? Qual que é a referência para ajustar o cinto? O cinto ajusta a roupa, sim ou não? Ou seja, uma calça, ou até mesmo um terninho, uma saia. Tem saia que muitas mulheres usam cinto. E serve para quê? Para ajustar. Se você tiver com a saia, que ela está mais larga, e o cinto não apertar, vai acontecer o quê? Toda hora você vai estar aqui. Já viu aquele que toda hora tem que se ajeitar? Desculpa aí. Desculpa aí. Desculpa, eu não deveria fazer. Toda hora tá se ajeitando. É porque não está ajustando. Mas nessa manhã o Senhor nos trouxe aqui para falar assim: eu quero ajuste. Eu não quero você somente com o cinto. Eu quero que o cinto possa deixar tudo no devido lugar. Porque o cinto ele é tão importante que até na armadura ele faz parte. Porque não adianta você ter ferramentas boas. Não adianta você ter armas para lutar contra o inimigo, se você não tiver nada que sustenta essa arma. Se você for lutar e o cinto, onde põe a bainha, que põe a espada, não tiver presa, você vai segurar o cinto, a espada, o escudo, e aí? Você percebe que hoje em dia às vezes a gente não está conseguindo lutar contra o nosso inimigo, e o problema não está no nosso inimigo, está que nós temos armas, mas as armas não está dando para usar, porque o cinto não deixa as coisas no lugar. Aí você perde mais tempo se arrumando do que se protegendo. E aí quando você baixa a guarda, o inimigo atinge, porque quando nós abaixamos guarda, ele atua. Jesus, o nosso Deus, ele é educado, ele só entra quando a porta é aberta. Agora o inimigo, ele entra quando o quê? Quando uma brecha é deixada. Mas nessa manhã, em nome de Jesus, toda a brecha vai ser fechada. Porque esse cinto apodrecido, se porventura estava mostrando alguma falha nossa, hoje vai ser recondicionado em nome do Senhor Jesus. Sairemos daqui da maneira como o Senhor quer que sairemos. Deus não nos separou para sermos mais um cristão. Deus separou para que possamos ser referência. Nós precisamos ser referência onde nós estamos. Nós precisamos fazer a diferença. E fazer a diferença não é ser termômetro, é ser termostato. Não é apontar a temperatura, mas é levar o ambiente à temperatura que deve ficar. É somente para isso. Porque o Senhor fala: assim diz o Senhor, o versículo de número 9: do modo que farei também apodrecer o orgulho de Judá e o grande orgulho de Jerusalém. Este povo mau, que se recusa a ouvir as palavras, que anda segundo a dureza do seu coração e segue os outros deuses, Jesus, para os servir e adorar, será tal como este cinto, e não mais presta porque assim como o cinto se apega à cintura de um homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para que me fossem por povo, nome, louvor, glória, mas eles não quiseram. Eu quero crer que aqui não vai ser dessa maneira. Eu quero crer que você de casa não vai ser dessa maneira. E se porventura você chegou nesse vídeo, saiba de uma coisa: Deus trouxe esse vídeo para você para entender. Ele quer você de volta, para você estar no lugar que Ele escolheu para você ficar, para você fazer o que Ele mandou você fazer, independente do que fizeram para você, porque você faz, porque fazendo você vai estar com um relacionamento com o corpo. Se coloque sobre os seus pés. Pode se colocar sobre os seus pés, igreja? Feche seus olhos. Você de casa, eu te convido a fechar os seus olhos também, porque eu quero que você reflita. Esses minutos que nós passamos aqui, eu espero que que eu possa ter permitido o Senhor falar através da minha vida.
Mas eu quero que você feche seus olhos para que você não olhe para o lado. E traga na sua mente aí. Como está? Agora é o momento meu e seu. O culto agora deixou de ser coletivo e é individual. Como você está? Se você está aqui nesse altar, pensa aí também. Como eu estou? Eu estou da maneira como o Senhor quer que eu esteja? É um cinto que vai estar ligado ao corpo? Ou é um cinto que vai servir só de adorno? Ou pior, é um cinto que vai estar em um ambiente externo? Traz aí a sua memória. Eu não estou mais porque tem ressentimentos. Então traz a sua memória, porque eu vou orar para que o Espírito Santo venha com bálsamo para curar essa ferida. Essa ferida não pode mais te atrapalhar de caminhar pelo caminho que o Senhor estabeleceu para caminhar. Você não foi escolhida para viver da maneira como você está vivendo. Você foi escolhida e separada desde o ventre da sua mãe para exercer o chamado a qual chamou. E para isso não vamos ser igual Sansão, ter o último ato, não. Ainda temos coisas a fazer sobre este mundo, e o Senhor ainda vai usar a sua vida. Se você está aqui nessa manhã, é para você essa palavra. Deus vai te usar. A obra que Ele começou, ela será concluída para louvor e glória do nome dEle. Ele não está conformado com essa situação, e hoje Ele nos trouxe nesta manhã para que possamos compreender quem nós somos, onde estamos, o que estamos fazendo. E Ele está chamando de volta. Pensa aí, em nome de Jesus. Você que está em casa, pensa aí. Talvez você está em casa e você poderia estar no templo, mas você não consegue mais estar no templo, porque o templo te trouxe só marcas, só causou feridas, só foram decepções. Mas nessa manhã, essa ferida vai ser fechada em nome de Jesus. Tem bálsamo aqui, tem bálsamo aqui, tem bálsamo para curar essa ferida. Ela vai ser fechada em nome de Jesus. Não pode mais, não vive mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Não deixa mais a sua alma sobressair sobre o Espírito que o Senhor está despertando na sua vida. Sabe esse incômodo? Sabe esse incômodo? É o Espírito Santo tocando no seu espírito e falando: eu não quero mais você assim, eu quero você de novo, eu quero você para perto, eu quero você junto. É ajustado no corpo, não é colocado numa penha, não é um ambiente hostil, não é tendo umidade, não, é no corpo, não pode molhar. Deus falou, Jeremias falou: compra o cinto, mas não molhe em água, porque não tem relacionamento com nada. O relacionamento precisa ser com o corpo, e quando o corpo tem relacionamento com o corpo, tem cura. Quando tem relacionamento com o corpo, tem libertação. Quando tem relacionamento com o corpo, tem renovação. Em nome de Jesus, Deus, eu oro pela tua igreja agora, meu Pai. Eu pedi para cada um trazer na sua memória, Deus, aquilo, ó Deus amado, que ele se encontra, Pai amado, a maneira como se encontra, ou a situação que levou. Meu Deus, porque hoje, ó Pai, não importa a situação e nem a maneira, importa que, ó Pai amado, se nós colocarmos diante do Senhor, eu quero crer, Senhor, hoje tem cura neste local. Deus, vem Espírito Santo com bálsamo, Pai amado, porque se tem ferida, está sendo mostrada agora, Senhor. Foi palavra que foi falado, Senhor, foi atitude que foi realizada, causou ferida. Deus, está sendo mostrado agora, Senhor. Pai, vem agora, Espírito Santo, traz bálsamo para curar essa ferida. Não deixe, Pai amado, que nenhuma ferida mais fique aberta, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, é cicatriz, Senhor, Pai amado, cicatriz agora em nome de Jesus. Todo rancor, em nome de Jesus. Pai, se precisa de perdão ser liberado, Pai amado, que nesta hora, Pai amado, o perdão venha a ser liberado em nome de Jesus. Todo tipo de ressentimento, Pai, nós não aceitamos. Não é normal vivemos ressentido, não é normal. Ressentir é viver de novo o que já foi feito, é a mágoa que foi causada. Eu fico ressentindo a mesma dor, isso não é normal. Cura hoje, Senhor, cura a ferida, meu Pai, cura esta alma, Senhor, em nome de Jesus. Meu Pai, restaura o ânimo, Senhor, Pai amado, restaura o ministério, Senhor, nesta manhã.
manhã, meu Deus, é manhã de conserto, é manhã de cura, é manhã de ajuste, é manhã de manifestação da tua glória. Ai, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, vem com tua misericórdia sobre as nossas vidas. Alcança, meu Pai, as casas que conosco estão, Senhor, onde a nossa voz estiver chegando, meu Deus, se tiver um coração oh Pai amado, arrependido, meu Pai, perdoa, Senhor. Oh meu Pai amado, se está sendo exposto aí agora, ai meu Deus, vem com a cura, Senhor. Talvez, ó Pai, é coisa do passado, é coisa que a mãe, é coisa do pai, e nós, sim, Pai amado, iniciamos lembrando que no passado o cinto serviu como correção, mas talvez correções que foram feitas deixaram marcas que até hoje, ó Pai, causam dor, Pai. Mas hoje, em nome de Jesus, cura toda esta dor, ó Pai, todo tipo de ressentimento, cura, meu Pai, nos liberta, Senhor. Não permita, Deus, que saiamos daqui da mesma maneira que adentramos, meu Pai. Senhor, mas que saiamos renovados, restaurados, novamente achegados no corpo, Pai, porque o Senhor está nos chamando de volta. Senhor, daqui a pouco o Senhor vem buscar, Deus, e quando nós ouvimos os nomes que estiverem ligados nesse corpo vão ser ouvidos, Senhor. Por isso, ó Pai, que nenhum de nós, ó Pai amado, fique perdido, que nenhum dos nossos seja perdido, Senhor. Pai, nós clamamos, alcança os nossos, Deus, Pai amado, que estão afastados da tua vontade, que estão envoltos aos desejos e os prazeres da carne, que estão, ó Pai amado, como muitos, ó Pai, nesta manhã, amanhecer o dia nesta rua, Senhor. Eu oro, ó Pai amado, intercedendo. Eu não conheço, ó Pai, a maioria deles, Senhor, todos eles, mas o Senhor conhece a cada um. Pai, talvez nessa madrugada a mãe estiver orando, Deus, a cada um, Senhor, talvez agora estão dormindo, mas alcança, meu Deus, liberta, Pai, de vício, Pai amado, toda prostituição, Senhor, em nome de Jesus. Eu repreendo essa potestade que tem tomado conta dessa rua, potestade trazendo morte espiritual, trazendo lascívia, trazendo prostituição, trazendo vício, em nome de Jesus. Nós repreendemos em nome de Jesus toda potestade que tem atuado em nossas famílias, que tem atuado muitas vezes, ó Pai amado, dentro das igrejas, Senhor. Nós repreendemos em nome de Jesus, Pai, que esta casa, que toda casa que se reúne um povo que se chama pelo teu nome, não tenha, Pai amado, ó Pai amado, contágio, Pai amado, contra nenhum tipo, ó Pai amado, de enfermidade espiritual que está sendo, Pai amado, desenvolvida para atingir a tua igreja. Pai, nós repreendemos todo esse mal, repreendemos, ó Pai, tudo que está sendo atuado sobre as lideranças, em nome de Jesus. Senhor, tenha misericórdia do teu povo, aviva esta obra neste tempo. É um tempo oportuno para nós como igreja sermos estabelecidos, para nós como igrejas posicionarmos da maneira como que nós devemos nos posicionar. Por isso, Deus, nós oramos repreendendo todo esse mal, pedindo, Senhor, visita cada mente que está aqui agora, Senhor, do altar a toda a nave da igreja, as casas que conosco estão, Senhor, todo sentimento, ressentimento, toda amargura, Pai amado, se for, Pai amado, liberação de perdão, Pai amado, toda ferida, Deus, em nome de Jesus, nós oramos para que o bálsamo seja derramado sobre as nossas vidas, que a tua misericórdia nos alcance, que a tua graça nos envolva, Pai, para que nós, ó Pai amado, sejamos curados e sejamos restabelecidos para aquilo que o Senhor tem nos chamado. É o que nós oramos e é o que nós declaramos em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém.